Peraí, gente, que eu tô vendo aqui a história dos santos. Hoje é dia Santo Antônio, que casamenteiro, né? Mas nele não é só do casamento, não. Ele é de outras coisas também. Escute aí a história Santo dele. Antônio, franciscano e doutor da Igreja. Lisboa ou Pádua. Celebramos a memória do popular santo doutor da Igreja que nasceu em Lisboa, no ano de 1195, e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. Por isso, é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e de Montaveira de Azevedo. Agostinianos ou franciscanos. Com 15 anos, entrou para a Ordem dos Conegos Regulares de Santo Agostinho e foi ordenado sacerdote, com 24 anos de idade, encaminhado à carreira de filósofo e teólogo. Mas, ao conhecer a família dos franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças, o santo decidiu-se por seguir os passos de Francisco e deixou a Ordem de Agostinho. Antônio, missionário, pregador. Escolheu ser chamado de Antônio em veneração a Santo Antão Anacoreta, no Egito. Logo que entrou na ordem franciscana, foi enviado para Marrocos. Ali, Antônio ficou tão doente que teve de voltar, mas, providencialmente, porque foi ao encontro do pobre de Assis, o qual lhe autorizou a ensinar aos frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o santo evangelho. Nesse sentido, Santo Antônio não fez muito, pois seu maior destaque foi na vivência e pregação do Evangelho, o que era confirmado por muitos milagres, além de auxiliar no combate à seita dos cátaros e albigenses, os quais isoladamente viviam uma falsa doutrina e pobreza. Ele atraía grandes multidões com as suas pregações, passava diversas horas no confessionário e reservava, para si, momentos de retiro em solidão. Páscoa. Continuou vivendo para a pregação da palavra de Cristo, servindo a sua família franciscana por meio da ocupação de altos cargos de serviço na ordem, até morrer com 36 anos para esta vida e entrar para a vida eterna, em 13 de junho de 1231. O santo, muito querido, amado e venerado já em vida, foi sepultado no 5º dia após sua morte, depois de uma longa decisão de onde seu corpo seria encerrado. Foi carregado em grande procissão até a igreja de Santa Maria em Pádua. Popularidade. Sua popularidade era tamanha que, imediatamente, o seu sepulcro tornou-se meta de peregrinações que duram até nossos dias. São milhares os relatos de milagres e graças alcançadas rogando seu nome. Ele foi canonizado no ano seguinte ao de sua morte pelo Papa Gregório IX. Reconhecido pela influência de Santo Agostinho, Antônio conjugou, de modo original, mente e coração, pesquisa teórica, prática das virtudes, estudo e oração. A minha oração. Querido Santo Antônio, fostes um exímio pregador e servo do Senhor. Ensina-me a ser também uma serva fiel e entregue aos desígnios de Deus para a minha vida. Quero conseguir também viver conjugando mente e coração, estudo e oração. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Outros santos e santas celebrados em 13 de junho. Santa Felícula, mártir, na Via Argentina, a 7 milhas de Roma, CSI. Beato Aquíleo, bispo, em Alexandria, no Egito, o insigne na erudição, na fé, na vida e virtudes. 312. São Trifílio, em Nicósia, na ilha de Chipre, bispo, que defendeu vigorosamente a verdadeira fé nicena e, como escreve São Jerônimo, foi o orador mais eloquente do seu tempo e admirável comentador do Cântico dos Cânticos. 370. São Seteu ou Peregrino, nos Abruzos, região da Itália, bispo de Amiterno, que, no tempo em que os lombardos invadiram a região, acusado falsamente de sublevar a cidade, foi por eles condenado à morte e afogado no rio. C. 600. Santo Eulógio, em Alexandria, no Egito, bispo, célebre pela sua doutrina, a quem o Papa São Gregório Magno escreveu várias cartas, escrevendo sobre ele, não está longe de mim quem está unido a mim. 607. São Salmódio, eremita, em Limoges, atualmente na França, SVD. São Lamberto, no território de Lyon, na Gália, também na atual França, mártir, que, sendo de ilustre família e dotado de nobres virtudes, foi tão odiado por Ebroíno, chefe do Palácio Real, que este o enviou para o desterro e finalmente Salmo 115. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Guardei a minha fé,
mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição: todo homem é mentiroso, todo homem. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bíblia, Mateus 5, 27 a 32. Mateus 5,27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Eucate 53. O que é o inferno? 53. O que é o inferno? A nossa fé designa por inferno o estado do definitivo distanciamento de Deus, o não absoluto ao amor. 1033 a 1036. Jesus, que conhece o inferno, fala dele como de trevas exteriores. Mateus 8,12. Dito à nossa maneira, ele é mais frio que quente. Supomos, com calafrios, que seja um estado de entorpecimento total e isolamento desesperado de tudo que traz à vida ajuda, alívio, alegria e conforto.
Inspiração: Albert Einstein. Undefined. O mundo não está ameaçado pelos que são maus, mas pelos que permitem o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santo Antônio, presbítero e doutor da Igreja. Então peçamos a intercessão dele neste dia. Ele que é mestre da palavra de Deus, então anunciava aquilo que vivia. Então, a palavra de vida que saía da boca de Santo Antônio era uma palavra vivida profundamente por ele. Então, ele é referência para nós. Ele é referência para que sejamos moldados pela palavra. A palavra de Deus que nos toca e nos molda, como se Deus colocasse a mão sobre nós e nos moldasse ali constantemente segundo a vontade dele. Santo Antônio viveu isso e também nós, neste dia, somos chamados a viver essa realidade. E no texto do Evangelho que nós ouvimos, foi afirmado o seguinte: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Aqui, irmãos e irmãs, está a realidade do pecado que começa na intenção. Então, todo grande pecado, todo grande ato de pecado, ele começa primeiramente com uma concessão. Nós concedemos algo, então nós abrimos a mente para que a imaginação fosse trabalhada pelo pecado. Então o pecado, ele começa na intenção, Então nós somos chamados neste dia a mantermos o exame de consciência a respeito da intenção com que fazemos cada coisa. A intenção de Jesus aqui é dizer para cada um de nós que nós devemos purificar as nossas intenções. Então o pecado, ele começa na intenção, ele se concretiza com o ato, mas nós devemos, para sermos cristãos santos e verdadeiros neste mundo, já começar a trabalhar a santidade nas nossas intenções e não vivermos apenas indo lá confessar os atos de pecado, mas nunca trabalha a intenção. Se nunca trabalha a intenção, sempre você será conduzido aos mesmos pecados. E o convite de Jesus neste dia é para que vivamos a pureza, como Santo Antônio viveu. A pureza do coração é fundamental para uma verdadeira relação com Deus e com os outros. A pureza não é, irmãos e irmãs, uma repressão. Eu vivo reprimido. Não, a pureza é uma transformação interior que nos liberta para que possamos viver plenamente a vocação à santidade. A castidade de Santo Antônio, sua total dedicação a Deus, nos mostra que ao seguirmos Cristo, somos chamados a viver com um coração indiviso, livre de todo e qualquer apego. Que essa seja a realidade para a nossa vida no dia de hoje. Sobre você desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.